gostaria de lhe perguntar, você disse que o regime está desmoronando. Qual você acha que será o papel dos ataques americanos? Não há o risco de que eles possam unir o povo em torno do regime, por mais impopular que ele seja? E há muitas reportagens sugerindo que, neste momento, as pessoas se opõem mais claramente à guerra do que ao regime. Olha, o maior medo que os iranianos têm hoje é o resultado de tudo isso. Que o regime ainda sobreviva, porque eles sabem que o regime vai se voltar contra eles em vingança. Na verdade, só nos últimos dias, o regime já executou meia dúzia de pessoas sob o pretexto de serem espiões ou até mesmo de serem meus apoiadores. O regime é, em última análise, o que as pessoas mais temem. Elas querem ter certeza de que, ao final de tudo isso, esse regime realmente colapse. É isso que quero dizer quando digo, não deem a ele mais uma sobrevida. Esse regime está em declínio. As pessoas sabem disso. E o maior medo é, e se esse regime sobreviver? É por isso que continuo dizendo que esse regime precisa acabar. A única solução para a libertação do Irã e para a paz é que esse regime deixe de existir. Esta é uma oportunidade diante de nós. Então estamos fazendo o que podemos como iranianos lutando contra esse regime brutal. E chegou a hora de a comunidade internacional finalmente decidir se desta vez ficará ao lado do povo e o ajudará a derrubar esse regime. Amir Hossein Amir Ismaili, da ala persa independente de Trump, também escreveu ontem na sua rede social: tragam Ismat de volta ao Irão, para que todos saibamos que este regresso a Ismat... Naturalmente, o que eles querem dizer é a era do falecido iraniano Qadesh, o pai de Ezat, é uma carta do ponto de vista de Trump? Quer dizer apoiar o seu regresso ao Irão no contexto da mudança de regime. E quer o senhor e os seus conselheiros estejam em contato com Trump e a sua administração, e no próximo ano, alguns dos nossos compatriotas no Irão estão preocupados que esta guerra e conflitos não aconteçam. E a República Islâmica continuará a ser a sua opinião sobre esta questão. Responderei primeiro à segunda parte da sua pergunta, que é a resposta que tenho. A única preocupação que permanece para todos nós não é se o regime foi enfraquecido e está a ser eliminado da ilusão de que é completamente legítimo. O mundo tem objetivos e, de qualquer forma, sempre houve essa oportunidade para todos nós, que, apesar de tudo, enfrentaram um regime muito repressivo. Mas agora, o peso repressivo do regime está quase superado, e esta é a melhor oportunidade. Mas toda vez que uma questão coloca um líder político de outro país diante do Irã, é porque sempre dissemos que a definição da reforma e o desafio do futuro estarão nas mãos do Irã. Não temos a impressão de que um governo externo nos trará soluções. Esperamos apenas que saibam que nossa luta é contra um regime que criou problemas, não só para si mesmo, mas também para o mundo inteiro. E o regime é um dos instrumentos do Estado, tanto para o Estado quanto para o mundo. Livre. Mas o que foi declarado pelo Estado para o povo do Irã. Por isso, o movimento pela democracia, pelo fato de o referendo nacional ter sido finalmente assinado, nós o fortalecemos e permitimos que a democracia seja devidamente implementada de forma justa e completa. Qual é a sua reação a esse debate importante? Acho que já respondi a sua pergunta anteriormente, mas vou repetir minha resposta para garantir que fique claro. Isso é mais uma indicação de como o regime e seus aparelhos de encarceramento ou repressão foram alvo. E a maneira como as pessoas veem o regime é que outros aspectos do regime, como a pressão sobre seus próprios membros, são neutralizados e, assim, eles abrem ainda mais oportunidades para si mesmos, na hora certa, para entrar e avançar até o fim da iniciativa de afastar esse regime. Esses são elementos positivos que as pessoas finalmente percebem. O fim está próximo, e isso lhes dá ainda mais encorajamento do que temos agora. Uma chance de sucesso, porque esse regime está perdendo ainda mais de seus aparelhos de repressão. Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta em francês também, se preferir. Também posso responder em francês. Olá, Stephanie Pérez, da France Télévisions. Justamente, eu gostaria de pedir, primeiramente, que você nos explicasse novamente em francês quais seriam as principais linhas desse plano de transição do qual você está falando.
E, em segundo lugar, gostaria de saber se vocês avaliaram o apoio popular do qual poderiam se beneficiar, porque muitos iranianos com quem estamos em contato também veem vocês como aliados de Israel, que é o país que, neste momento, os está agredindo. Sim. Acho que, como expliquei há pouco, a única guerra que existe é a guerra do regime contra a sua própria população. Durante 46 anos, esse regime não fez nada além de, na verdade, de fato, governar com mão de ferro contra nosso próprio compatriota para poder exportar uma ideologia pelo mundo, apoiar através do terrorismo e da ameaça nuclear. Tudo isso não é a solução final para libertar este país, não apenas em busca de liberdade, mas também de estabilidade e paz regional. Hoje, vemos que países que foram obrigados a reagir contra a ameaça deste país tiveram que tomar as medidas necessárias. Mas vemos claramente que os alvos não atingem o povo ou os interesses nacionais, mas sim tudo o que são instrumentos de ameaça ou de repressão do regime. Notadamente, hoje mesmo, o local atingido da Basij, que é, como vocês sabem, um dos elementos que o regime sempre utilizou para repressão interna, assim como uma das estruturas da Guarda Revolucionária em Teherã também, como método de repressão, o portão da prisão de Evin, como vocês sabem, onde está a maioria dos nossos prisioneiros políticos. Tudo isso mostra que é direcionado ao enfraquecimento do regime. A interpretação nacional não é de uma guerra contra o povo, mas sim de uma guerra contra o regime, que, afinal de contas, é nosso inimigo. E, portanto, acredito que os iranianos não se sentem ameaçados como se fosse um ataque, como na época de Saddam Hussein, quando o Irã entrou em guerra com aquele país. Mas o fato é que isso, mais uma vez, representa um elemento que equilibra e oferece uma chance para o povo reagir. Porque todos esses movimentos que tivemos, incluindo o movimento Mulher, Vida, Liberdade, após o assassinato de Mahsa Amini, um dos medos era como podemos, além de certo ponto, realmente nos levantar contra esse regime de repressão? Quando eles veem que todos esses elementos repressivos do regime e, ao mesmo tempo, os regimes que começam a desmoronar, isso é um elemento que lhes dá esperança, que lhes dá coragem de que, finalmente, depois de todas essas vítimas, com todos esses sacrifícios, nós teremos uma oportunidade para o levante final. Quando o falecido Ayatollah Khomeini terminava seus discursos e entrevistas, ele sempre tinha o hábito de dizer Amal Bashar, Amal Rocha. E você, 46 anos depois, diz Amal Bash Khomeini? Não, o povo diz Amal Bash Khomeini, morte ao ditador. Mas por quê? Porque eles sabem muito bem que o inimigo é interno, o inimigo não é externo. Quando os iranianos clamam pela queda do ditador, o que isso significa? Significa o fim desse regime. Hoje estamos o mais próximos possível desse futuro em que essa ditadura teocrática não existirá mais. Ela estava desmoronando. Os membros do alto escalão do regime já estão preparando sua fuga. Hoje vemos que elementos militares, policiais e de segurança começam a nos contatar. Eles não querem afundar com o navio que está afundando. Eles querem se juntar ao povo. Em vez de ficarem à frente ou contra o povo, eles querem se unir ao povo. As deserções já começaram. Eu mencionei em meu discurso que já estamos preparando o mecanismo de comunicação. Tudo isso é para preparar, como você disse, o terreno nesta fase atual, até a queda do regime, mas, acima de tudo, o que vai acontecer durante esse período de transição. Todo esse planejamento já foi feito. Vocês ouvirão ainda mais nos próximos dias. Mas como exatamente estamos fazendo isso? Com a cooperação e colaboração das forças internas e, claro, a mobilização das forças fora do país que trabalham juntas nesse assunto. E, naturalmente, em nível internacional, que tipos de coordenação poderiam existir com governos-chave e interessados? Tim Ross, do Político. Fale mais alto, por favor. Tim Ross, do Político. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o governo de Israel disseram que a mudança de regime não é um objetivo de guerra.
Você gostaria que a mudança de regime fosse um objetivo de guerra, mesmo que isso significasse tropas israelenses e potencialmente americanas lutando nas ruas de Teherã? Minha posição sempre foi, ao longo dos anos, que não é missão, função ou política de nenhum governo estrangeiro definir isso como sendo mudança de regime. A questão, no entanto, é se este governo reconhece que esse é o pedido do povo iraniano e, em apoio às suas aspirações liberais e democráticas, onde as democracias ocidentais, em particular, se posicionam. Elas vão continuar a apaziguar esse regime e lhe dar mais uma tábua de salvação às custas do povo iraniano? Ou será que, desta vez, eles vão reconhecer que esta é uma oportunidade de ouro e histórica para pôr fim, por um lado, a um regime que reprimiu seus próprios cidadãos em benefício próprio todos esses anos, mas também para acabar com qualquer ameaça que esse regime represente? Se os Estados Unidos ou Israel precisarem responder a qualquer ameaça, no fim das contas, eles têm que reconhecer que, com uma mudança de regime, tudo muda. Portanto, não é que eles precisem defender a mudança de regime. Eles precisam reconhecer que a mudança de regime é a única solução definitiva e é por isso que estou aqui hoje e porque precisamos trabalhar juntos para garantir ao Irã e aos iranianos um futuro democrático, assegurando a segurança dos cidadãos iranianos para o futuro democrático do Irã. Sobre as preocupações de algumas pessoas dentro do Irã, quando vocês dizem que o colapso está próximo ou que as pessoas devem ir para as ruas e lutar, muitos ficam preocupados e acreditam que, em uma situação em que estão sob bombardeio e nem sequer têm uma maneira de serem informados sobre esses ataques que estão acontecendo, ao contrário, por exemplo, de Israel, isso... Primeiro, deixe-me dizer que vocês não devem subestimar o grau de inteligência e vigilância dos nossos compatriotas. Eles sabem perfeitamente quando podem agir e, naturalmente, em uma situação de conflito militar, não é o melhor momento para isso, mas a hora vai chegar. O que está claro é que eles estão percebendo que todos os instrumentos de repressão do regime estão, pouco a pouco, deixando de estar diante deles, e isso novamente ajuda a criar essa oportunidade. Em geral, a visão e a abordagem de muitos governos ou líderes que, até agora, eles nem sequer consideravam a possibilidade de que esse regime pudesse mudar. Agora vejo que, na verdade, essa questão está sendo colocada de forma muito mais séria do que antes, e já não se trata apenas de saber se é melhor interagir ou contemporizar com esse regime, mas sim que esse regime está em colapso e eles são obrigados a pensar sobre o que acontecerá depois desse regime. E tanto por curiosidade quanto por preocupação, eles começaram a conversar de forma muito mais direta comigo, com minha equipe e com outros do que antes. E, na minha opinião, isso é principalmente para todos agora dentro do país, pois, finalmente, não só estamos fazendo com que suas vozes sejam mais ouvidas hoje, mas também mostrando de que forma o mundo pode apoiar o povo iraniano e ajudar em suas demandas. Mas a atenção, que até agora era bem menor, está se tornando mais evidente a cada dia, principalmente nestes últimos dias. Fora isso, a história provou que não há uma estabilidade eterna sem um mínimo de justiça. Como explicar esta prudência se você estiver otimista nos termos, ou esta complacência se você quiser ser um pouco mais severo? Patrick, isso não é novidade. Nós nos conhecemos há quase mais de 40 anos, devo dizer. Mas o que realmente está mudando é o fato de que talvez, até agora, falávamos de uma política de apaziguamento, esquecendo que pode haver uma outra alternativa. Então era o status quo, mas também o fato de que não cabe a um governo estrangeiro decidir se deve haver uma mudança de regime. É preciso ouvir um povo que exige uma mudança de regime. E nesse momento, como democracias europeias ou americanas que falam de direitos humanos, que falam de liberdades, que falam de justiça, que falam de tudo isso, como vocês podem querer que a continuação desse mesmo regime seja a solução e se deixar intimidar pela ameaça do regime de não ter um diálogo aberto com os representantes dessa democracia laica contra um regime sanguinário? O despertar finalmente começa a acontecer. Sobretudo porque, antes de tudo, eles veem que muitos dos meus compatriotas, a grande maioria dos meus compatriotas, não quer mais esse regime.
Eles veem hoje que elementos supostamente reformistas de ontem já não acreditam mais e estão começando a se juntar a nós nesse movimento de liberalização. Mas também o fato de que, já que os iranianos estão prontos para essa mudança, é simplesmente uma escolha a ser feita. Devemos impedir o pedido deles ou apoiar o pedido deles. Não cabe a um governo estrangeiro adotar uma política de exigir uma mudança de regime, mas sim de aceitar o pedido de um povo que deseja ser libertado e que quer saber se o mundo livre está com eles ou contra eles. É uma escolha simples a ser feita. Obrigado. Rob Hastings, do The iPaper, no Reino Unido. Nosso primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu a desescalada e sugeriu que o Reino Unido preferiria ver um fim negociado para esta crise atual. Ele não falou sobre mudança de regime. O presidente Macron também se distanciou dos ataques do Extrême-Ouest. Você está buscando dialogar com líderes europeus, como Keir Starmer, como o presidente Macron. O que você diria a eles na esperança de convencê-los da sua crença de que a mudança de regime é necessária? Quero dizer, eles não vão mudar de opinião da noite para o dia. Como você vê esse processo de engajar o ceticismo europeu em relação à mudança de regime? Antes de tudo, tenho transmitido todas essas mensagens a líderes mundiais em todos os lugares há anos. Não é que eles não saibam o que eu tenho a dizer ou qual é a minha mensagem. O que mudou, no entanto, foram as circunstâncias. E por que as circunstâncias agora estão mudando, no sentido de que eles veem claramente o nível de fragmentação do regime e seu colapso iminente, que está muito próximo. O fato de que o regime está completamente desmantelado em seu aparato de repressão, que até agora o ajudava a se sustentar. E eliminar o maior perigo para uma nação que, desarmada, está tentando, por meio da desobediência civil e de forma não violenta, conquistar sua liberdade. O campo de jogo agora foi nivelado. Minha mensagem continua a mesma de 20 anos atrás. Mas, infelizmente, a verdade é que, devido à busca pela apaziguação e ao medo de um regime que faz reféns e intimida governos ocidentais para forçar um diálogo aberto com a força da democracia, eles sempre evitaram e tiveram receio de conversar com alguém como eu. Acho que isso está mudando agora. Acho que agora temos ouvidos muito mais receptivos. O que eu gostaria de poder fazer, se tiver a oportunidade, é explicar a mecânica dessa mudança para que eles entendam como pretendemos realizá-la, o que propomos como instrumento, onde eles podem, de fato, facilitar isso ou nos ajudar. Mas isso é mais uma discussão para o processo. Neste exato momento, enquanto conversamos, permitam-me apontar algumas questões que são imperativas, nas quais o mundo pode nos ajudar imediatamente. Isso não tem nada a ver com discutir políticas de mudança de regime ou algo do tipo. Tem a ver com dar poder a uma nação que busca liberdade. O regime está em guerra com seu próprio povo. Está tentando se vingar do povo, executando prisioneiros políticos, cortando, desligando a internet, até mesmo as linhas fixas nos últimos dias. Eles estão travando uma guerra contra o nosso próprio povo. O maior medo desse regime não é um ataque israelense ou uma resposta americana. São as próprias pessoas que eles mais temem. É isso que os líderes mundiais precisam reconhecer, que essas são pessoas que querem estar com vocês, o mundo livre. E o único obstáculo entre elas e o mundo livre é esse regime. Portanto, não se deixem intimidar pela ameaça do regime. Confiem na nação que deseja relações pacíficas com a vizinhança. Eles não estão em guerra com Israel, não estão em guerra com os árabes, não estão em guerra com a América. O regime está. Um regime que vem entoando morte a Israel e morte à América há 46 anos. O povo iraniano diz: queremos ser amigos do mundo, queremos ter relações cordiais. Cabe a vocês, líderes mundiais, reconhecer esse potencial, confiar nisso, no povo iraniano e em suas intenções. E é isso que fará a diferença. Desta vez, fiquem do lado certo da história. Vocês têm uma oportunidade hoje. A pior coisa que pode acontecer é esse regime continuar existindo. Ele está em declínio. Só precisamos facilitar e acelerar o processo para que não haja mais danos, não apenas à nação iraniana, mas a tudo o que, enquanto esse regime continuar a sobreviver, ainda pode causar muito sofrimento.
temos essa oportunidade. Essa deve ser a pauta. Não apenas eliminar esse regime, mas também saber que existe um plano para a transição. Não vai ser um caos. Não será um resultado desconhecido, mas para isso precisamos ser capazes de coordenar. Então, eu não acho que a questão seja mais se deve ou não, ou se deveria haver, mas sim como podemos garantir que essa transição seja bem-sucedida. E, claro, haverá necessidade de discussões muito sérias sobre como este ou aquele país pode, de alguma forma ou não, ser eficaz em ajudar a nossa causa e, assim, garantir o nosso sucesso, que, no final das contas, é vantajoso para todos. Certo, então, vamos lá. Últimas 2 perguntas, por gentileza, por favor. Canal 12 e depois The Sun. Olá e obrigado por estar aqui hoje e por sua postura corajosa. Eu sou Elad, do Canal 12 de Israel. Queria lhe perguntar se você está em contato com algum representante ou autoridade israelense e como você imagina as relações entre os 2 países no dia seguinte à mudança de regime. E também você mencionou algumas das tentativas anteriores de provocar uma agitação semelhante para derrubar o regime que não tiveram sucesso. O que faz você estar otimista de que desta vez será diferente? Obrigado. Bem, antes de tudo, minha equipe tem estado, e eu mesmo em alguns casos, em contato com representantes desses governos. Como você deve saber, há 2 anos viajei para Israel. Me encontrei com a liderança de mais alto nível por lá. Há uma compreensão clara da visão e do que poderia ser o futuro de um Irã diferente. E como isso se encaixa, você sabe no que poderia ser, ao contrário deste regime, o futuro da nossa região. Mencionei o fato de que temos os acordos de Abraão, que, claro, foram sabotados pelo regime. Acho que deveríamos elevar isso para os acordos de Ciro, que incluiriam o Irã como um ator-chave nisso. E garantir que finalmente tenhamos uma vizinhança que seja estável e em paz uns com os outros. Essa é a visão e acredito que essa é uma mensagem que repercutiu muito bem, pelo menos regionalmente. Mas você está certo. Desta vez é diferente? É diferente no sentido de que, como mencionei antes, tivemos muitos levantes no Irã, pelo menos na última década. O último deles sendo, é claro, o movimento Mulher, Vida, Liberdade. E todas aquelas almas corajosas que morreram nesse processo não precisaram de uma garantia de sucesso antes de se comprometerem com a causa. Eles continuam resilientes, ainda vão continuar lutando, mas o que é diferente desta vez? Desta vez, eles veem que o instrumento de repressão e terror do regime foi dizimado, foi neutralizado e entendem que esta não é uma guerra contra eles. É contra o próprio regime, que, na verdade, está ajudando o povo iraniano ao neutralizar o instrumento do regime que até agora tem matado nossos bravos compatriotas em todos esses movimentos, sem distinção. E desta vez o povo iraniano diz, talvez a gente tenha uma chance. Veja, já vimos a história muitas vezes com seus altos e baixos, certo? Mas no fim das contas o muro de Berlim caiu, a União Soviética realmente colapsou. Os dissidentes nesses países finalmente tiveram sua chance. Tenho certeza de que Nelson Mandela ou Lech Walesa não teriam conseguido isso em determinado momento sem algum nível de solidariedade, não apenas como um movimento trabalhista na Polônia. Veja bem, solidariedade no sentido de o mundo vir em seu auxílio. E o povo iraniano não está pedindo que ninguém faça o trabalho por eles. Tudo o que eles estão dizendo é que será muito menos custoso para nós termos sucesso se desta vez vocês estiverem conosco, em vez de continuar uma política de apaziguamento e dar mais uma tábua de salvação a esse regime. Porque o que o regime faria com essa tábua de salvação? Ele vai retaliar, vai se vingar? Já está tentando fazer isso. Então, pelo bem do povo iraniano e pelo bem do mundo, temos essa oportunidade agora. Faremos o que for preciso como iranianos para lutar essa luta. Mas o mundo precisa considerar que a consequência dessa mudança colocaria um fim imediato a todas as ameaças que esse regime tem representado. Seja uma ameaça nuclear, terrorismo ou a propagação de uma ideologia radical e como isso está impactando a Europa. Vemos isso em muitos países e tudo isso pode ser revertido. Não só isso, mas além de segurança e estabilidade, há oportunidades econômicas. Como os iranianos podem se beneficiar disso?
Como o mundo pode se beneficiar disso? Porque não lidamos mais com um regime que é um sistema corrupto semelhante à máfia, que saqueia nossos recursos nacionais às custas do povo iraniano para gastá-los em programas nucleares ou no apoio a seus representantes na região. Se falarmos de um governo nacional, a principal preocupação seria, em primeiro lugar, a prosperidade do próprio país, por meio da criação de todas as oportunidades. Mas também para dizer ao mundo que o Irã é como eu disse no meu discurso, é um enorme potencial para investimento e crescimento. Isso também é do interesse do mundo. Mas você não está mais lidando com uma máfia corrupta. Você está lidando com um país que está, de acordo com todas as regras, regulamentos e princípios das práticas comerciais padrão e tudo mais. Isso muda tudo. Acho que é nisso que o mundo precisa se concentrar agora. Como podemos garantir que esse seja o resultado final? Então, temos um trabalho a fazer e espero que, por meio desse diálogo e trabalhando além do que tivemos que fazer como iranianos entre nós, possamos comunicar e explicar ao mundo. É assim que vocês podem nos ajudar agora e, a longo prazo, que oportunidades serão criadas para o mundo. Acredito que esse é o curso de ação que veremos nos próximos meses. E é claro que teremos muito mais para explicar a todos vocês, mas é aqui que chegamos neste ponto. Ok, última pergunta. Então seguiremos em frente. Então, minha pergunta é: quão perigoso o regime iraniano é neste momento, em seu atual estado ferido? Poderíamos vê-los talvez usar uma bomba suja ou uma arma nuclear construída às pressas? Bem, no que diz respeito à infraestrutura existente que o regime possuía, ela claramente foi severamente danificada ou reduzida. Mas, como expliquei no meu discurso, só porque você atingiu as principais áreas de desenvolvimento ou enriquecimento deles, isso não significa que a ameaça nuclear desapareceu. Como eu disse, eles podem ir e comprar isso dos norte-coreanos, por exemplo. A questão é que o dedo no gatilho é, em última análise, a verdadeira ameaça. Enquanto esse regime existir, não devemos cair na falsa premissa de que só porque atingimos ou neutralizamos uma usina de enriquecimento nuclear ou algo do tipo, a ameaça desapareceu. Por um tempo, pode até ser que sim. Por um tempo, isso pode ter atrasado as coisas. Mas enquanto esse regime continuar existindo como uma erva daninha, ele vai continuar brotando no seu quintal. Precisamos garantir que ele seja completamente erradicado. Essa é a garantia máxima. E é por isso que agora que temos essa oportunidade, agora que o regime foi severamente enfraquecido, se é que posso chamar assim, quando o principal instrumento de repressão, controle e vigilância, ou seja lá o que for que um regime totalitário utiliza contra seus próprios cidadãos e como uma ameaça ao mundo está à beira do colapso, reconheça que esta é uma janela perfeita. Porque eu sempre disse, não devemos chegar à conclusão de que, porque a diplomacia falhou, então temos que entrar em conflito. Eu sempre defendi ao longo desses anos, muitos de vocês já me ouviram dizer isso, por que não o terceiro caminho? O que significa que o povo iraniano é a sua alternativa? Você não está limitado apenas a dizer, porque não conseguimos dialogar com eles, temos que ir lá e bombardeá-los sem piedade. Esta é uma oportunidade de reconhecer que, agora que o regime está tão enfraquecido, vamos fazer do povo do Irã a garantia final, investindo neles em vez de esperar que, por meio de negociações, você consiga chegar a um acordo com um regime que, em seu DNA, simplesmente não pode cumprir com as suas expectativas. Precisamos gravitar e ter uma mudança de visão e estratégia em relação a isso, e é exatamente isso que começo a perceber. Começo a perceber cada vez mais isso vindo de governos que até agora estavam presos ao status quo e agora finalmente estão pensando que as coisas podem mudar. Precisamos ser capazes de antecipar uma mudança no Irã e pensar no que precisamos fazer para isso. Isso, eu acho, para mim, é um desenvolvimento positivo. Obrigado. Obrigado, ótimo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.